Boa noite para todos e para todas. Hoje é dia 29 de setembro, nós vamos realizar o Boa noite, professor. quarto seminário do ciclo de seminários a respeito do desenvolvimento regional, com a participação do professor José Adolfo, professor do programa de Gestão e Tecnologia Ambiental. Agradecer ao professor pela presença, a disponibilidade em participar. Nós temos aqui professor discentes do curso de Economia, da disciplina de Extensão 1 e os discentes do programa, e mais alguns outros participantes que se inscreveram. Vou fazer aqui a apresentação do professor. O professor é graduado em Geografia pela Universidade Federal de Santa Maria, tem mestrado em Geografia pela Unesp, e doutorado também em Geografia pela Unesp, tem pós-doutorado em Transição Agroecológica junto ao Programa de Geografia da UFGD, Grande Dourados, é professor aposentado da Universidade Federal de Mato Grosso, no campus de Rondonópolis, e é docente do programa Mestrado em Gestão em Tecnologia Ambiental. Tem experiência na área de Ciências Ambientais e Geografia, com ênfase nas sub-áreas de percepção ambiental, agricultura familiar, desenvolvimento rural e gestão ambiental. Atua em atividades de pesquisa em assentamentos rurais, com foco na percepção social e transição agroecológica. Então, vamos dar início ao seminário, torno aí de meia hora de fala do professor e mais meia hora das discussões. Passando aí a palavra ao professor e agradecendo novamente a participação. Ok, bom, mais uma vez, boa noite a todos. Eu agradeço pelo convite. Para nós é uma enorme satisfação estarmos aqui com vocês, conversando um pouco sobre a questão do desenvolvimento regional. Como geógrafo, eu vou tecer alguns comentários mais conceituais, né? E depois a gente vai acenar para algumas alternativas, algumas demandas que eu penso que deva ser pensado o desenvolvimento regional, especialmente aí na região sul de Mato Grosso. Eu vou projetar alguns slides para iniciarmos a nossa fala. Estão visualizando? Tá, tudo ok. Ok. Bom, então eu construí esse título, né? Desenvolvimento Regional, Notas Conceituais de Pesquisa, para a gente comentar um pouco a respeito do assunto, né? O professor Luiz me apresentou, né? Eu sou da área da Geografia, e na minha fala a gente vai teorizar um pouco, conceituar, né, região e desenvolvimento regional, né, para depois então vermos algumas possibilidades e funções, né, encargos para nós da universidade estarmos pensando, né, agregando esforços, né, para discutir desenvolvimento regional. A minha fala, então, como eu já disse, né, eu vou passar por esses 4 passos, né, região, conceitos iniciais, né, a crise do conceito região, né, com relação ao fenômeno de globalização, depois, então, sobre o desenvolvimento regional propriamente dito, e, por último, alguns apontes aí para os estudos ou pesquisas regionais. Bom, antes de mais nada, a gente vai conceituar o termo,
né? Região, né? A palavra região, ela vem de uma palavra da Roma Antiga, regere, né? Que vem, por sua vez, tem origem na palavra regio, era utilizado para designar áreas independentes ou não que estavam subordinadas ao império. Então, percebo desde já, né, que a palavra região tem um estigma muito forte de poder, né, de posse, né, de dominação. Alguém domina, alguém olha, supervisiona, comanda esta região. A palavra latim regione, ela designa uma área, né, com um administrador local, mas subordinado ao poder da Roma Antiga. Então, Império Romano, né, era dividido por várias regiões, e cada região com as suas particularidades, tendo um administrador, uma autoridade local, sendo supervisionadas, né, pelo poder de Roma, poder central de Roma. Na construção e evolução do conceito, nós fomos percebendo que região pode delimitar uma diversidade muito grande de espacialidades. Que espacialidades seriam essas? Espacialidades temáticas, né? Como um tema, como, por exemplo, região do Cerrado, não deixa de ser uma região. O tema é vegetação e outros. Então, a palavra região, ela designa uma área onde se localiza uma certa atividade produtiva. Como exemplo, esse mapa da região da soja no Brasil. Então, o tema em si, o elemento principal, é a soja. E outros exemplos, como região de minifúndios, região da serra. Então, esse atrelamento da região é muito forte, né, no caráter geográfico. Também nós encontramos um uso como termo regional, para designar um recorte estadual, por exemplo, região mato-grossense. Então, aí a região, ela designa, tem relação com um estado, Mato Grosso. A palavra região, ela indica extensão. Quando a gente fala extensão, é uma área, é um território. Então, a região, ela não é um conceito que não paira no ar. Ela tem uma localização, uma situação, uma posição, e poder sobre essa área. E que, no decorrer da história, teve diversos enfoques, como subdivisão de espaços, como espaços administrativos limitados e hierarquizados. Nesse sentido, então, nós vamos encontrar região com certas hierarquias, ou seja, as regiões, elas não estão dispersas, não estão isoladas, elas têm comunicação umas com as outras, né? Elas têm os seus limites e pode ser subdividida. Aqui, um outro exemplo nesse mapa de regiões, aqui nesse caso, regiões administrativas, as regiões brasileiras. Elas designam o quê? Elas designam áreas, espaços com um tipo de população, né, tipo de sociedade, um tipo de economia, culturas próximas, mais semelhantes, né, e se articula, interage, coopera, e estabelece um espaço socio-territorial. Então, no caso das regiões brasileiras, nós podemos conceituar a região como uma porção de território determinadas por certas características comuns ou circunstâncias especiais como relevo, clima, vegetação, população, economia. Então, no caso da divisão administrativa regional,
no Brasil, nós temos as macro-regiões, que é as grandes regiões, as meso-regiões e as micro-regiões. Um exemplo do mapa seria as 5 regiões brasileiras, as macro-regiões. Ainda exemplificando, no caso aqui, Mato Grosso, as meso-regiões de Mato Grosso, 5 regiões, né, que vão designar feições parecidas, elementos, né, integrados, né, como vegetação, como população, como cultura, como economia, né? E o outro mapa seria as micro-regiões, né? Destacando-se, por exemplo, a região de Rondonópolis, que recebe, a micro-região que recebe o próprio nome, micro-região de Rondonópolis, né? Ainda seguindo exemplos, via mapas, vocês percebem que esses exemplos de mapas nos dão a certeza e a garantia que qualquer região é passível de mapeamento. Tá? Então, sempre que a gente elencar ou identificar uma região, construir, nós podemos mapear ela. Ela acontece num espaço, né, e num território. Aqui um exemplo de regiões turísticas do Mato Grosso que foram construídas, né, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso. Bom, todos os conceitos, eles passam por crises, por reconstruções, por ressignificações. E o conceito região, aqui tratando inicialmente dentro da geografia, ele não é diferente. Em relação a outros conceitos que nós temos dentro da geografia, o conceito de região, ele passa ainda hoje por crise. Crise no seguinte sentido, de uso. Né? Então, hoje, por exemplo, nós temos uma categoria, um conceito dentro da geografia de território, não só na geografia, mas outras ciências, que se tornou homogêneo nas discussões teórico-científicas. Né? Então, região, hoje, passou a ser menos usada do que, por exemplo, território. Então, e uma das causas é o fenômeno da globalização. Ou seja, o global e o local hoje tem muito mais visibilidade do que o regional. Né? Então, esse fenômeno da globalização que atropelou os lugares, invadiu os locais, ele atropelou também as regiões. E aí, né, dentro de uma região, você analisa vários aspectos que hoje são globais. Então, não são apenas regional. Então, nós assistimos hoje uma crise na clássica noção de região. Se quisermos ainda conservar a denominação região, somos obrigados a dar uma nova definição a esta palavra. Essas são ideias do Milton Santos, o maior geógrafo brasileiro. Assim, a gente percebe que o conceito de região passou, com a instrumentalização política, a ser usada indiscriminadamente, sem o aporte de uma reflexão teórica sobre esse conceito. Ou seja, a região passou a ser usada politicamente, especialmente no sentido de planejamento das regiões. E aí começou a ser um instrumento político, de uso econômico, de política econômica. Então, os projetos de planejamento regional, eles, no caso brasileiro, eles emergiram do contexto político, sem a necessária construção teórica acerca da compreensão das pretensões regionais. Isso quer dizer que,
dentro do Brasil, o planejamento regional, durante muitas décadas, durante muitos governos, ele foi usado sem ter, dentro da sua construção teórica, maior atenção para as naturezas socioculturais das próprias regiões. Então, aí nós vimos que as coisas aconteceram dentro do planejamento regional e, por extensão, do desenvolvimento regional, a partir de decisões de cima para baixo. Como afirma Oliveira, talvez a elaboração mais cuidadosa do conceito de região que se queira introduzir seja da dimensão política dominadora, isto é, de como um conceito de certas classes fecha a região. Então, aqui tem um outro estigma forte no planejamento e desenvolvimento regional, é que o uso desse conceito, o regional, passou a ser instrumento político de dominação. Ou seja, um poder central decide sobre o planejamento regional ou desenvolvimento regional, sem dar atenção e vozes e vez, às vezes, às populações, à cultura, né, as questões sociais daquela região que está sendo decidida a sua vida. Então, a configuração regional, ela emerge como uma estrutura, a partir de uma estrutura construída de cima para baixo, direcionada mais como ferramenta mercadológica de atração, carregada sobre uma construção de arcabouço cultural regionalista, sendo mais ofertada como um produto a ser consumido pelo turista. Então, nesse sentido, quer dizer que planejamento regional e desenvolvimento regional no Brasil, ele, principalmente dentro das políticas econômicas dos governos, ele passou a ser uma gestão, ser um conjunto de ações, de planos, programas, projetos, para se desenvolver uma região X ou Y, né, conforme os princípios de tal plano. Mais uma vez alertando, por exemplo, as decisões de planejamento, principalmente macro-regional no Brasil, então, nesse sentido, foram coisas impostas e não a partir de decisões endógenas da própria região. Bom, e aí a gente conversa um pouco mais diretamente sobre o desenvolvimento regional, né? Que se ainda existe desenvolvimento regional, nós podemos, contraditoriamente àquela crise de região, dizer que a região ainda está viva. Porque no momento em que se planeja um desenvolvimento regional, temos que saber identificar para que região estamos pensando esse plano. E, além disso, se perguntar sempre, quando se pensa em desenvolvimento regional, por que fazer o plano? Por que o desenvolvimento regional para tal região? Para quê? E para quem? Então, nesse sentido também, um dos desafios do desenvolvimento regional é de se pensar um futuro socialmente mais justo e territorialmente menos desigual. Quando se pensa em desenvolvimento regional, um dos pilares é de diminuir a desigualdade interna e externa, intrarregional, para tal região. Assim, o desenvolvimento regional deve ser pensado a partir de uma aproximação desde a realidade sociocultural brasileira. Então, todo o pensamento de desenvolvimento regional
deve-se pensar no momento, desde o seu diagnóstico inicial, né, do mapeamento da situação de tal região, deve-se pensar e dar peso às questões socioculturais dentro daquela região. Nesse sentido, a gente tem que pensar que o desenvolvimento deve ser encarado como um processo complexo de mudanças e transformações de ordem econômica, política e principalmente humana e social. Então, esse tem um caráter que devemos resgatar dentro do desenvolvimento regional. Pensar o humano, as populações, né, os atores sociais da região que está sendo planejada. Desenvolvimento nada mais é que o crescimento, incrementos positivos no produto e na renda, transformado para satisfazer as mais diversificadas necessidades do ser humano, como saúde, educação, habitação, entre outros. Aqui, nesse mapa, a gente mostra mais um exemplo de regiões de planejamento para o Mato Grosso, né? Esses são regiões para o governo estadual. Então, aqui é para governar, para fazer a gestão administrativa. Bom, e por último, eu vou deixar aqui alguns sinais de como pensar alguns temas que poderiam ser estudos regionais de desenvolvimento regional, né, na nossa universidade, né, por nossos pesquisadores. Lembrando que sempre que pensar região, elas têm potencialidades, as limitações, as instituições, têm uma natureza, têm os atores locais. Então, qualquer pesquisa ou plano que se faça sobre desenvolvimento regional, nós temos que ver que a região, seja qual for, ela tem potencialidades, tem limitações, tem atores, tem uma natureza no ambiente, e aqui já pode começar um campo fértil para a universidade e os pesquisadores, né? Porque isso aqui é ciência, né? E essa parte científica de levantamentos, né, nós podemos muito bem contribuir. Boazet, 1989, ele diz que são expressões territoriais, região são expressões territoriais de grupos sociais que têm história, consciência e expressão política. Então, uma região não é um objeto, e sim sujeitos de processo de planejamento. Tá? Isso é muito importante de se pensar sempre que região não se resume, né, a alguns elementos mais apenas de instrumentais, mas a região, quem dá sustento a ela é a própria população, que vai gerir ela, vai produzir ela. E assim, nesse sentido, o desenvolvimento local endógeno é um conceito que devemos considerar, pois prega a inovação, que não é mais um produto exclusivo do empresário individual, mas de um conjunto de atores ligados ao setor produtivo e meio local. Aqui nessa imagem, eu trago nesse mapa as divisões espaciais, a região do agronegócio, né, soja, e as regiões, áreas marginais. Por que eu pensei nisso aqui? Eu penso o seguinte, que para o desenvolvimento regional no Mato Grosso, principalmente na região sul, né, o estado todo também é regra, a questão da soja, né, das modernas empresas, elas já estão bem estabelecidas, integradas ao desenvolvimento regional. Agora, essas áreas, que a gente pode chamar de áreas marginais da soja, são áreas estagnadas. É uma população com menos dinâmica, que tem menos capital, que tem menos políticas públicas.
usa menos tecnologia, né? Um exemplo seria os agricultores familiares nessas áreas marginais. Então, eu penso que a universidade tem um papel também de dar visibilidade para essas populações marginais. E por que não começar a se pensar também em desenvolvimento regional para essas populações, né? Para a agricultura familiar, né? Tem os assentamentos. Essa é uma região aí no sul de Pedra Preta, né? Então, acho que seriam alternativas, oportunidades para nós da universidade contribuirmos. E isso, nesse sentido, a agricultura familiar ela tem muito a contribuir com o desenvolvimento regional. E, geralmente, ela é menos assistida. Os agricultores familiares dentro das regiões, eles não têm visibilidade. A eles falta um incremento na produção, falta o mercado, e isso dá para ser pensado num plano de desenvolvimento regional para essas populações. E pensado em políticas públicas. E a produção familiar, então, se mostra como um potencial promotor do desenvolvimento de regiões que têm na agricultura a base da economia. No momento em que a gente dá atenção para a agricultura familiar, ela vai ampliar a sua produção, amplia a sua renda e a sua ocupação dessa população. Desenvolvimento regional também é desenvolvimento rural. Aqui um parênteses muito rápido. A gente pensa muito desenvolvimento regional a partir das cidades, porque a maioria das populações e alguns grandes problemas, dilemas humanos, estão nas cidades. Mas e o campo? É onde se produz o alimento, por exemplo. É onde se produz também a energia. Então, se adotarmos a perspectiva de que o Brasil é um país rural, as políticas de desenvolvimento econômico do Brasil devem traduzir-se em políticas que busquem promover o desenvolvimento rural. Então, penso que podemos contribuir em pensarmos em desenvolvimento regional rural. A universidade, então, como podemos pensar e como pode contribuir? A universidade tem a responsabilidade, em primeiro momento, de estar na sociedade, de conhecer as suas necessidades e identificar os seus problemas, para, a partir de então, propor intervenções. Aqui nós temos o setor produtivo, o poder público e a sociedade civil. E a universidade, ela se encontra aqui, ó. Ela pode fazer, como a gente diz popularmente, o meio de campo. Ou seja, alimentar e ajudar na integração desses elementos. A trabalharmos, catalisarmos, unir esforços com o setor produtivo, com o poder público, a sociedade civil, para contribuirmos com o desenvolvimento regional. Por quê? Porque as universidades são instituições que trazem a base do conhecimento. São nelas e por meio delas que devem ser procuradas as respostas, as soluções para os problemas regionais e estratégias para se utilizar dos potenciais existentes das universidades. Que potenciais são nas regiões? Que potenciais são esses? Quais potenciais nós temos? Quem é que pode identificar esses potenciais? A pesquisa universitária, os pesquisadores. Nós podemos contribuir nessa parte. Bom, aqui então, né, para a gente fazer um pequeno fechamento inicial antes do nosso diálogo, antes das perguntas,
Região não é um fator geográfico, mas um ator social, elemento vivo do processo de planejamento. Então, a importância da região para se planejarmos o desenvolvimento. Desenvolvimento regional é uma discussão interdisciplinar que precisa de diálogo, governança local, participação efetiva das sociedades locais. Então, várias disciplinas, várias ciências devem contribuir para o desenvolvimento regional. Para desenvolver a região é preciso planejar antes. E a maior dificuldade do planejamento regional, esse é um desafio, unir aspectos técnicos e políticos com uma cultura pouco familiar aos benefícios desse planejamento. Ou seja, nós temos muita dificuldade em planejar, temos muitas dificuldades em unir a parte técnica com a parte política. Então, devemos desenvolver uma agenda que mobilize os atores regionais para acomodar os diversos interesses dos municípios, convergindo em prol do estímulo de atividades inovativas nas empresas e do desenvolvimento regional. É dever da universidade pegar o conhecimento e aplicar de forma que produza um efetivo retorno para quem está pagando os impostos que mantêm a universidade. E assim, o desenvolvimento regional, ele contribui para um novo padrão de desenvolvimento que pode ser construído em âmbito local, então a importância dos locais, dependendo, acima de tudo, da força de vontade dos agentes empreendedores, que mobilizariam as potências endógenas, internas da região, ocultas ou reveladas. Quando a gente fala oculta, é que devem ser conhecidas ainda, reveladas seriam as conhecidas, que presentes em qualquer localidade. Então, uma região, ela é palco de muitos locais, que podem e devem sentar à mesa e pensar o comum para a região. Com isso, então, eu finalizo essa minha fala, né, e me coloco à disposição para as perguntas.